Diante de todos os problemas que o mundo enfrenta, surgem correntes do bem, formada por pessoas diferentes. O intuito é ajudar. Em Londrina não é diferente. Inúmeros projetos merecem destaque. Um deles é o Marmitas Solidárias, que a gente vai conhecer agora. Oi, Sara, tudo bem? Estou aqui para te contar um pouquinho sobre esse projeto das Marmitas Solidárias. Estava conversando com o Júnior da Cinepro um dia, a gente estava indo lá fazendo umas imagens na rodoviária, a semana atrasada. Ele me falou: Binati, a gente vai lá com aquele monte de pessoas precisando, a gente não vai levar nada. Aí aquilo doeu no coração, né? Compramos uns pães para aquele dia e daí surgiu a ideia de ajudar essas pessoas. No mesmo dia, conversando com a Fabiane da Foco, ela me disse que o Giovanni do Buffet Estilo ele já estava fazendo umas marmitas para entregar para esse pessoal de rua e que o marido dela tinha tido muita vontade de ajudar. Aí, jesucidências à parte, né? Quando vimos, já estávamos lá fazendo as marmitas. Chegamos a entregar 164 marmitas em um só dia. Muita gente ajudando, enviando dinheiro, produtos e incentivando, mas aí fomos descobrir que a gente estava fazendo tudo errado. Nesse momento, não é indicado termos reunião de pessoas, aglomero de pessoas. E sem saber, estávamos gerando isso com a entrega das marmitas. Instruídos pelo pessoal da assistência social da Jaque e da saúde, mudamos o foco. Já entregamos mais de 50 cestas básicas no sábado, com kit de higiene, e queremos reunir quando pudermos. As cestas são montadas para suprir a necessidade de uma família de 4 pessoas por 15 dias com o básico. Mas dessa forma, em vez de a gente resolver a fome dela de um só dia, a gente consegue atender por mais tempo a família inteira e incentivar as pessoas a ficarem em casa, né? Quem quiser e puder ajudar com doações, de qualquer forma, é só falar com a gente. Que aquilo que é pouco para a gente é tudo para alguém. O que sobra na nossa casa pode ser o que salva uma família. Então a gente tem que nos unir nesse momento e ajudar da forma que der, né? Então eu aproveito para já agradecer todos que já nos ajudaram, Moinho de Trigo Arapongas através do Daniel, Everaldo Otomac, João da Endrel, Celso Trogadores, José do Cabanha Ganadeira, Henrique do Ciro da Moda, entre tantos outros. Juntos somos mais fortes e vamos sair dessa. Então obrigado, Sara, por nos ajudar a divulgar esse projeto. Um grande abraço para todos. Parabéns, Bruno Binatti, a todos os envolvidos, o José do Cabanha Ganadeira, todos que abraçaram essa causa. Em meio a tanta notícia ruim, como é bom falar de coisa boa. Isso foi maravilhoso. Mas, além da preocupação direta com a disseminação do coronavírus, outro lado é essa questão social. Muitas pessoas não medem esforços para ajudar, porém, como a gente pode colaborar sem atrapalhar o trabalho já desenvolvido pelas entidades e órgãos oficiais responsáveis? Para falar sobre isso, eu recebo ao vivo aqui a secretária de Assistência Social de Londrina, Jaqueline Micali. Jaqueline, bom dia, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Afinal de contas, qual que é a situação de Londrina hoje em relação aos moradores de rua, essas pessoas que não têm esse abrigo? Bem, então, a situação atual, ela também nos colocou diante da situação social Sim. do país. Então, todas as mazelas, elas estão sendo demonstradas agora com todas as suas letras. E com mais força, né? Com mais forças. E daí, aquelas pessoas que trabalham com dados ou que trabalham, por exemplo, para a justiça social, que é o nosso caso, nós verificamos que agora as coisas estão aparentes, aquilo que nós já estávamos gritando há muito tempo. Há muito tempo. Então, hoje, só para que todos possamos ter um panorama, nós temos 52 mil famílias em Londrina, na nossa base de cálculo do cadastro único, que são famílias até 3 salários mínimos. Destas 52 mil, quase 53 mil famílias, 21 mil famílias têm renda per capita até 89 salários mínimos. Essa é uma realidade e, entre essas, a mais, nós temos 6 mil famílias em Londrina que não têm renda nenhuma e não foram incluídas no último ano no Bolsa Família. Então, quando nós colocamos isso, dá para entender o desafio que nós estamos enfrentando. Por quê?
muitas vezes ainda não chegou lá na saúde essa doença, graças a Deus, porque nós estamos tomando, Londrina está tomando todos os cuidados Preventivos, as precauções, né? Mas aquilo que já estava aparente, então ela já foi colocada. Fora essas tantas famílias que eu coloquei, nós estamos diante dos nossos dados, diante da nossa base interna, supondo que tem em média mais 20.000 famílias de pessoas que estão no trabalho informal e que agora está nos acessando. Então, esse é um panorama, não é um panorama fácil, é um panorama de desafios e que nós estamos aí para enfrentar, porque essa é a nossa prioridade no momento. Referente aos moradores de rua, então, nós nunca visualizamos isso somente pelo lado da caridade, porque essas pessoas, elas precisam de justiça social. Sim. Muitas vezes, esse trabalho, ele entrou em contato comigo na... Foi fantástico, porque ele pensou em levar, vou lá na rodoviária, vou levar. Mas ele falou, peraí, será que eu estou fazendo certo? Que é essa preocupação, porque, gente, se você começa a alimentar... Eu até falei para a Jaqueline que eu recebi mensagens no meu direct. Ai, Sara, estou pensando reunir o pessoal do prédio aqui, a gente vai começar a dar marmita. Eu falei, só que dessa forma, gente, o que a gente faz? A gente acaba incentivando as pessoas a ficarem nas ruas. E não é o nosso objetivo. Exatamente. Vem na contramão do trabalho realizado pelo poder. Porque quando nós olhamos para essa pessoa, nós temos que ver os dois lados. O lado de quem vai fazer aquela doação e naquele momento não entende o contexto e apacenta o coração da pessoa, mas nós temos ali um sujeito que tem uma história. Sim. E muitas vezes essa história, eu sempre digo que ninguém vai para a rua do dia para a noite e ninguém sai da rua do dia para a noite. Nós temos mapeados em Londrina aonde tem cada morador de rua. Nós sabemos nome e sobrenome e também por que ele está na rua. Tá. E hoje, infelizmente, o uso de substâncias, que são várias, não é somente mais a cocaína e o crack, faz com que aquela pessoa queira permanecer na rua, queira, entre aspas, porque não é uma opção. Então, quando nós fornecemos uma alimentação para ela, uma roupa para ela, ela não vai ser empurrada, vamos assim dizer, a sair dali e a receber o atendimento técnico e ser encaminhada para um acolhimento. Ah, mas não tem acolhimento para todo mundo, vocês não atingem todo mundo. Então, como eu estou dizendo, o sujeito é como eu, é como você, nós estávamos falando da saúde. Essas pessoas, elas precisam de alimentação, elas precisam de banho, elas precisam da saúde, básicas, das né? necessidades básicas. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um trabalho muito grande hoje com a saúde, porque sim, aquela pessoa que ela faz uso de substância, ela não precisa somente da assistência social. Ela precisa da assistência social e de um médico, por exemplo, porque muitas vezes ela precisa até de medicação. Jaqueline, para a gente poder encerrar aqui, eu sei que as pessoas têm boas intenções, que o objetivo é ajudar, como você falou, mas eu acho que neste momento, gente, ainda mais esse momento de isolamento social, esse momento de pandemia, é muito importante que a gente tome essa consciência e não queira ajudar ali, naquele momento. Nós temos um trabalho realizado pela Secretaria de Assistência Social do município, então eu acho que assim, se você quer ajudar, vamos ajudar, por exemplo, esse projeto do Bruno. É um projeto legal que teve esse alvará, né? Teve essa liberação aí para poder executar. Como que a gente faz? Então, nós estamos numa semana, na Semana Santa, nós temos a Páscoa no final de semana. Nós, juntamente com a Arquidiocese, montamos 3 acolhimentos. Todo mundo que quiser, no final de semana, fornecer alguma coisa para esses acolhimentos e para todos os outros que, em parceria com a assistência, funciona, é muito bem-vindo. Ele entrou em contato comigo e eu indiquei exatamente aonde ele teria que entregar. Tá, ótimo. Ele entregou e foi muito bem-vindo, porque nós estamos tendo uma demanda muito maior. Então, pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência, nós vamos indicar, nós vamos acompanhar.
E a alimentação vai ser um meio e não um fim para que essa pessoa saia dessa condição. Antes da gente encerrar, eu sei que o governo liberou os R$600, esse auxílio de R$600. Quanto que vai estar liberado isso? Então, nós não recebemos oficialmente nada, Tá. por exemplo, aquilo que vai ser parte da assistência social. Tá. O que nós estamos dizendo para a população, fiquem em casa, não procure o CRAS, nós vamos formar um 0800, as pessoas também irão receber mensagem de texto no seu celular para o benefício que ela vai receber, por exemplo, a cesta básica na sua casa, porque nós estamos tendo muitas pessoas que estão procurando criar sem necessidade. Tá. Então, nesse primeiro momento, ela vai preencher um formulário e não é no CRAS que esse formulário está à disposição. Após esse primeiro momento, todas as pessoas que eu não tenho um celular e eu não tenho um computador, nós estamos organizando toda uma estrutura, a Prefeitura Municipal de Londrina, para que essas pessoas não fiquem sem acesso a esse benefício. Tá ótimo, perfeito. Muito obrigada, secretária de Assistência Social de Londrina, Jaqueline Micali, foi um prazer recebê-la. Por favor. Eu que agradeço. Obrigada. Todo mundo sabe que o peixe é um alimento super leve, importante para a saúde, não é verdade? Mas quando você tem um peixinho que, além de super nutritivo, também é fácil de fazer e delicioso de comer, aí é tudo de bom. A tilápia Copacol é assim, os filés são sem espinhas. As mamães podem dar sem preocupação para as crianças, eu tenho certeza que elas vão amar. E como os filés vêm congelados um a um, separadinhos, fica super fácil descongelar só o que vai ser usado no dia e depois guardar o restante congeladinho no freezer. A Copacol tem também as filés e as iscas empanadas, são deliciosas, super práticas e tem também postas, petiscos e pratos prontos de tilápia. Experimente, você vai adorar. Descubra receitas e dicas no site diadepeixe.com.br. Fica mais gostoso porque a tilápia é Copacol. Você encontra Copacol sempre nos melhores mercados, com certeza um pertinho da sua casa. Orlando, na Flórida, é onde tem uma das maiores concentrações de brasileiros nos Estados Unidos. É de lá que vem as informações com a enfermeira Vivian Gaidardi. Oi, Sara. Oi, pessoal do Tarobá Cidade. Aqui é a Vivian, de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. O número de casos aqui na Flórida tem aumentado bastante, assim como em todos os Estados Unidos. Aqui na Flórida a gente tem mais de 13 mil casos confirmados de coronavírus. Em todo os Estados Unidos, mais de 360 mil casos confirmados. Lembrando que no Brasil, até agora, são um pouco mais de 12 mil casos, ou seja, só aqui na Flórida a gente tem mais casos do que em todo o Brasil. A gente tem que pensar que, assim, aqui nos Estados Unidos, como tem bastante suporte econômico, financeiro, suporte de saúde, materiais, equipamentos, UTI, menos de 3% das pessoas com casos positivos têm entrado em óbito. No Brasil, até agora, com essa quantidade de casos, que é 12 mil, não chega nem muito longe da situação que a gente está aqui nos Estados Unidos, mais de 4% das pessoas têm entrado em óbito no Brasil. Por enquanto, com essa quantidade de casos, o sistema de saúde do Brasil tem conseguido suportar os doentes mais graves, conduzido à UTI, todo o equipamento necessário. Porém, gente, se as pessoas não fizerem isolamento social no Brasil, essa situação de 4% de óbitos, lembrando que na Itália, que é um país de primeiro mundo, eles têm mais de 12% de óbito. Se essa situação da Itália, França ou aqui nos Estados Unidos, que é o pior país do mundo em número de casos, o Brasil vai ter uma taxa muito maior de óbitos, infelizmente. Porque o sistema de saúde não suporta essa quantidade. Então, hoje eu venho aqui dizer para vocês que a situação que a gente está enfrentando aqui nos Estados Unidos é uma situação grave. Eu estou aqui com uma beleza natural atrás de mim, que parece um quadro.
Mas não é, gente. Eu estou no meio da floresta aqui, de uma trilha, para mostrar para vocês que, gente, pensem um pouquinho, façam isolamento social, tentem frear a curva no Brasil, porque se vocês não fizerem isso, infelizmente a situação vai se tornar muito complicada. Tá aí a dica da enfermeira Vivian Gaidardi, diretamente de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Hashtag Fique em Casa, na Tarobá. No próximo bloco, na Tarobá Cidade, vamos saber como fica a situação do setor imobiliário em Londrina. O intervalo é rapidíssimo, eu volto já já.